Vamos lá. Também diria que os próprios santos não parecem muito santos, no sentido de que essa própria noção de santidade não soa como o modelo mais virtuoso de valoração humana. Nas palavras de Nietzsche, em Humano Demasiado Humano, quem se humilha deseja ser exaltado. Aqui eu me apoio bastante na crítica de Friedrich Nietzsche ao cristianismo. Segundo Nietzsche, o santo ou asceta seria alguém que nega a vida e a maneira que ela se apresenta a ele por uma fraqueza fundamental, que o faz reprimir seus instintos e se voltar para um nada, para uma felicidade inventada que tem parte de sua origem no ressentimento, para com os tipos fortes e expansivos. Olha, eu acho muito triste você citar um sujeito como Friedrich Nietzsche, porque existe uma coisa chamada filosofia de Friedrich Nietzsche e existe uma outra coisa chamada o próprio Friedrich Nietzsche. Vou explicar. Friedrich Nietzsche era um homem frustrado, um homem existencialmente triste, um homem cheio de sentimentos de inferioridade, de recalques, apesar de ele ser um homem extremamente talentoso na questão de escrita. Eu penso que Nietzsche é um grande escritor, diga-se de passagem, mas ele não é um grande filósofo. Alguém vai ficar escandalizado falando sobre isso? Sim, eu acho que ele tem questionamentos interessantes, mas a ideia central dele, eu diria que até mesmo bárbara. E nós estamos esperando o quê? De um homem que exaltava a vontade da potência, a supremacia dos mais fortes sobre os fracos, dentre outras coisas, e o pobre coitado morreu louco numa cadeira de rodas, enfim, vendo um mosquito voando no olhar dele, totalmente biruta. Ele enlouqueceu. E veja que quando ele fala da questão do asceticismo, né, que o asceticismo seria uma falta de amor pela vida e etc. Não. O asceticismo é o seguinte: é quando o homem tem autodomínio, tem um domínio de si mesmo, domínio das suas próprias paixões, e ele direciona todas as energias para o alto, para Deus. Então, muitas vezes o asceta, ele sabe se dispensar de certos tipos de prazeres que ele considera inúteis, justamente porque existem algo mais além que está muito além da nossa carnalidade, muito além dos nossos prazeres, dentre outras coisas. Se nós seguíssemos Nietzsche ipsiliteris, nós teríamos como ideal o triunfo da vontade da Leni Riefenstahl. Você sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, aquele filme da propaganda da Alemanha nazista, exaltando o vigor da raça, o vigor da força, o vigor da brutalidade, da violência, dentre outras coisas. Muitos nietzschianos, evidentemente, vão dizer que aquilo, na verdade, não foi inspirado em Nietzsche, né? Ou então que na verdade, a irmã de Nietzsche manipulou os textos do irmão, que aquilo não tem nada a ver com a Alemanha nacional-socialista. No meu entender, tem, e muito. Essa exaltação do vigor, da virtude, da paixão pela força, pelos impulsos, dentre outras coisas, que ele mesmo vai falar que exalta no mundo pagão, isso foi muito apropriado pelos movimentos fascistas. Vamos lá. Citando Nietzsche em Genealogia da Moral, sua ação é no fundo reação. E aqui ele se refere a qualquer asceta, não só o asceta cristão, que fique bem claro. Os judeus antes também, durante o exílio babilônico, durante a opressão de Roma, eles se voltaram para dentro, fortalecendo esse ideal do sacerdote em oposição ao guerreiro, ao nobre, ao expansivo, ao aristocrático que o oprimia. O ressentimento se tornou o criador de valores, e por mais de 2000 anos, esses valores dominam a nossa cultura. Olhe para os romanos e para os gregos. Eles encontravam em seus deuses modelos, quase espelhos de si mesmos, e não um motivo para se ver como culpado ou miserável. Do ponto de vista ético, os gregos e os romanos também tiveram atitudes condenáveis, mas pelo menos ao contrário dos cristãos, não desvalorizavam a imagem do ser humano e souberam afirmar a existência com a atitude nobre e vigorosa que promoviam. Você está redondamente enganado. Se você acha que exaltação do ser humano, um povo que jogava crianças aleijadas ou deformadas num precipício, que tinha uma visão eugênica da raça, que tinha o desprezo pelo fraco, pelo inválido, pelo pobre, ou tratava aquelas pessoas que eram incapazes quase como uma lepra social, e que, portanto, o vigor, a força e a dominação eram elementos de exaltação, não do poder do ser humano, mas do poder de alguns eleitos, isso não é valorização do ser humano, nem aqui, nem o raio da puta que o pariu, tá? Pelo contrário, foi o cristianismo, ao valorizar os fracos, ao valorizar os desvalidos, ao valorizar as pessoas que necessitam do nosso apoio, ao valorizar a humildade, é que, de fato, a fé cristã apreendeu a essência da natureza humana. Você fala que os romanos e gregos faziam coisas deploráveis. E baseado em quê? Baseado nesses ideias que você está falando. E com relação aos deuses, nós temos que entender que até os homens eram adorados como deuses. Era o quesito da idolatria. A idolatria do próprio homem. A idolatria do próprio homem rebaixa o homem. Por quê? Porque há certos homens que vão se julgar
acima do bem e do mal, e aí que nós podemos pegar, por exemplo, o próprio Nietzsche, e haverá pessoas que serão tratadas pior do que insetos. É aquela história, como Nietzsche falava, a moral dos senhores e a moral dos fracos. E essa moral dos fracos, segundo Nietzsche, é um sentido de que os fracos, se rebelando contra os fortes, controlam os fortes. Você acredita mesmo nessa bobagem? Você acha mesmo que o homem grego ou romano era algum exemplo de alguma coisa? Um povo impiedoso, um povo que escravizava povos inteiros, baseado nesse critério de que nós somos os fortes, nós somos os virtuosos, nós temos os deuses que representam nós mesmos e nós subjugamos aqueles povos mais fracos. E, inclusive, tomamos os deuses dos povos mais fracos para o quê? Para ficar como nosso culto, porque eles deram poder para a gente subjugar o fraco. É isso que você prega? Isso é coisa de alemão nazista, meu filho. Podemos resgatar isso, deixando para trás as barbaridades que os gregos e os romanos cometeram, todo o machismo, a escravidão e tudo mais. Meu filho, então você está simplesmente abandonando o ideal greco-romano. Porque o ideal greco-romano é indissociável do machismo, indissociável do patriarcalismo, indissociável da mentalidade guerreira, opressiva, escravocrata, etc. Então você quer criar alguma coisa que não seja mundo grego-romano. Você está de sacanagem, né? Falando uma coisa dessa. Você está querendo criar um mundo greco-romano que não é greco-romano. E essa valorização do homem é, entre aspas, é valorização dos homens viris, fortes, né? Poderosos, enfim, que demonstravam força sobrenatural, inclusive, sobre outros homens. Mas só que, e esses outros homens que eram subjugados, que eram escravizados, que eram humilhados, que eram rebaixados, etc. Isso não conta também? Eles também não fazem parte da espécie humana? Eu te digo, como é que se explica esse rebaixamento? E detalhe, o rebaixamento até mesmo dos fortes, porque os fortes, quando oprimem os fracos, eles estão sendo injustos. E quem é que nos dá aquela mensagenzinha tenebrosa? Chama-se pecado original. Ai, meu Deus do céu, o cristianismo sabe o que é o ser humano. Sabe o que eu acho engraçado? É que essa idealização do mundo antigo é uma idealização renascentista, e depois uma idealização nietzschiana. E nós percebemos que todas essas idealizações são falsas. Na verdade, o mundo clássico era brutal, era desumano e cagava para a natureza humana. Simples assim. Você vê o Império Romano, você vê o Império Grego, você vê vários outros impérios, eles eram extremamente impiedosos com os povos dominados. A não ser, evidentemente, que se houvesse algum tipo de colaboração, algum tipo de pragmatismo, de resto, muitos povos foram escravizados e foram até exterminados por causa disso. Vamos lá. Mas podemos resgatar essa parte de olhar para o ser humano como se estivesse olhando para um Olimpo. De olhar para o ser humano de uma maneira mais digna, de uma maneira mais nobre do que na tradição cristã. É aí que você se engana. Se existe uma tradição que vê o homem na sua condição mais nobre, é o cristianismo. E vou dizer por quê. Quando você vê um homem pobre pedindo esmola, sujo, maltrapilho, e você se compadece da miséria daquele ser humano, então realmente você reconhece naquele ser humano uma condição nobre, pelo fato de ele ser humano. Quando observamos um homem aleijado que está precisando de uma ajuda, e você ajuda aquele ser humano, eu estou reconhecendo uma condição verdadeiramente nobre, digna daquele ser humano, mesmo numa situação que aparentemente seria considerada de inferioridade e que não seria a força, a vontade da potência, o caralho a quatro do Nietzsche, tá? Eu poderia ir mais além, aquela pessoa que é deprimida, aquela mulher que está deprimida, trancada num quarto, e de repente você vai lá, dá um consolo e ela revigora as energias. Se existe uma religião que reconhece a dignidade do homem na sua miséria, na sua grandeza, em todos os sentidos, é a fé cristã. Porque em cada ser humano reconhece a sua potencialidade. Até num louco como Nietzsche. Até num louco. Porque o Nietzsche louco, com certeza, seria muito desconsiderado pela sociedade greco-romana. Seria um empecilho. É por isso que havia a prática de suicídio. É por isso que havia a prática de infanticídio. É por isso que havia a prática de eutanásia entre o mundo greco-romano. Porque eles tinham uma concepção ideal semidivinizada do ser humano que ninguém alcançava, evidentemente. E convenhamos, aqueles sujeitos que se aclamavam deuses, os imperadores, eram um bando de filho da puta, não valiam nada. Não chegaria aos pés da dignidade de um profeta do Antigo Testamento. Não chegaria nem o caroço, sei lá, da sujeira do dedo das sandálias de um profeta do Antigo Testamento. E aí?
Assim como podemos deixar para trás, obviamente, esse ideal ascético, essa ideia de que o santo é o modelo de vida virtuoso. E é um modelo de vida virtuoso. O homem que tem profundo amor a Deus e se sacrifica pela humanidade, ajudando o próximo, tratando o próximo como irmão, porque são filhos da mesma linhagem e também têm as mesmas misérias, e reconhecendo que todos nós somos irmãos em si, sim, isso faz do santo mais digno do que um guerreiro, um aristocrata greco-romano. Muito mais. Porque ele consegue ver muito mais além dele próprio. Ele não se coloca como centro, porque o que você chama de humanidade, de valorização do homem, não é valorização do homem, é valorização de alguns homens. Valorização de uma casta de eleitos, de uma casta de aristocratas contra todo um povo escravizado. A valorização do homem é a valorização do homem no seu conjunto de todos os homens. E isso só o cristianismo pregou no mundo antigo. Ou seja, os desamparados, os miseráveis. Não é uma ética dos fracos. Ser santo não é uma coisa para fracos. Fraco sou eu. Fraco é você, que quer viver as suas paixões livres. Quem não sabe conter suas paixões, sim, é fraco. Está enfraquecido pelos seus próprios sentimentos. O santo tem autodomínio dos seus sentimentos. Evidentemente que ele não anula os sentimentos como um estoico. Ele transmite esses sentimentos, ele direciona esses sentimentos para algo bom, para algo justo, para algo verdadeiro, atendendo justamente aqueles que mais precisam. Esse seu ideal, meu amigo, restauraria uma nova Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista pensava assim como os gregos. Nós somos uma raça exclusivista de eleitos, a raça ariana é a personificação mais perfeita da raça humana, e quem não se adequa a essa personificação perfeita tem que ser eliminado. É isso que acontece. Vamos lá. E de que ele é mais nobre do que uma pessoa que viveu uma vida feliz, com deleites materiais, com honestidade, com amizades, com relações íntegras e tudo mais. Veja uma coisa interessante. O cristianismo não nega que você possa ter prazeres. Não nega que você possa buscar a felicidade. O que o cristianismo diz é o seguinte: não seja dominado pelos prazeres. Não seja dominado por uma ideia de felicidade que pode ser enganosa, que pode levar você à depravação, que pode levar você à destruição. Ou alguém vai dizer, por exemplo, que o ideal sexual do mundo grego seja algo vantajoso para nós. Claro que não. Primeiro, a relação do homem com a mulher, que é uma relação extremamente opressiva. Quem deu dignidade à mulher e deu, inclusive, um caráter de direitos para a mulher foi a fé cristã. E ele não conta, porque ele acha que o ideal do mundo grego é apenas acidental, quando se coloca o pater familias romano oprimindo a sua família, tratando como escravo. Daí a palavra fâmulos, que quer dizer escravo. Ele é o clã, né? Ele é o chefe do clã. Ou então a depravação sexual do mundo greco-romano, que para nós seria até criminoso quando nós observamos o caso da pederastia. Então nós temos que realmente viver essa felicidade que você está pregando, essa felicidade da busca dos prazeres. Olha aí a busca dos prazeres que nós estamos vivendo hoje, a pornografia agraçando, a torta direita, a imoralidade sexual, etc. Onde é que está nos levando isso? Ninguém vai negar que esse pessoal está buscando suas próprias paixões e usufruir as paixões, onde as paixões podem levar à loucura. E o cristianismo diz o seguinte: ó, cuidado com isso. Cuidado, não seja dominado pelo pecado. Não seja dominado pelas paixões. Seja sóbrio. Seja equilibrado. Porque isso pode destruir. E de fato destruiu. Como o Império Romano foi destruído por isso também. Claro, existem inúmeros fatores que destruíram o Império Romano. Mas um fator foi um fator moral. A depravação, a degradação das instituições, das pessoas que representavam as instituições do Império. Dentre outras coisas. Vamos lá. Há uma passagem no prólogo de Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, em que o personagem Zaratustra vai consolar um equilibrista que caiu da sua corda e que está moribundo, encarando, vivenciando os seus últimos instantes. E ele está apavorado com o inferno, em perder a vida e a possibilidade de ir para o inferno. Então Zaratustra diz o seguinte para ele: um novo orgulho me ensinou meu eu, que ensino aos homens, não mais enfiar a cabeça na areia de coisas celestiais, mas levá-la livremente, uma cabeça terrena, que cria sentido na terra. Foram os doentes e moribundos que desprezaram o corpo e terra e inventaram as coisas celestiais e as gotas de sangue redentoras. Eu fico perguntando se isso se aplica na vida do próprio Nietzsche. Porque o Nietzsche não aproveitou porra nenhuma na vida. Sempre foi um chato, com dor de cabeça. E enquanto ele estava com dor de cabeça, escrevia essas misérias intelectuais que ele passou no papel.
Meta a cabeça debaixo da terra como uma avestruz. Mas e aí, meu filho, daqui a pouco você está morto. Aí eu pergunto para você uma coisa, será que o mundo só se resume a você nascer, viver e morrer? Qual é o propósito disso? Isso fica sem explicação, não? Então ele vê essa atitude cristã como uma atitude patológica, uma atitude de negação da vida. E eu acho que o argumento dele tem muita fundamentação. Não. O que acontece é o seguinte. É verdade que certas pessoas, exagerando no escrúpulo da moral cristã, podem ter levado a esse entendimento patológico de recusa a certos prazeres, dentre outras coisas. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que nós não temos que nos conter dentro dos prazeres e das seduções que nos rondam no mundo. Nós somos cheios de tentações malévolas, que podem inclusive nos dar prazer. Quem vai dizer, por exemplo, que alguém que rouba um banco não vai ter prazer de ter muito dinheiro numa conta bancária? É um paradoxo isso, você rouba um banco e ter uma conta num banco, mas enfim. Ou então, sei lá, o cara desejar a mulher do vizinho, dentre essas coisas, isso também dá prazer. Alguém vai dizer que nós temos que vivenciar todos os prazeres que poderíamos sentir? Evidentemente que não. Nós temos que ter limites a isso, sob pena de cometermos atrocidades, sob pena de cometermos aberrações contra outras pessoas. Mas enfim, vamos lá. Pelo menos do ponto de vista histórico. É claro que não significa que todos os cristãos sejam como miseráveis e escravos espiritualmente, digamos assim. É claro que nem todo cristão vai viver assim. O que ele está atacando aqui é a doutrina, é esse ideal. Não vejo nenhum problema no ideal de um certo asceticismo no cristianismo. Muito pelo contrário, o asceticismo mostra que essa pessoa tem autodomínio, com a ajuda de Deus, evidentemente, e ele consegue se transformar e perceber que certas coisas são efêmeras, são simplesmente temporais, e que a gente não pode preconizar o temporal apenas, e sim saber que aquilo que é efêmero, que aquilo que é temporal, que vai passar, é muito menos importante do que aquilo que vai nos redimir, que é aquilo que vai nos glorificar e etc. Vamos lá. Ele não está atacando as pessoas particulares. Em O Anticristo, Nietzsche inclusive argumenta que a figura de Jesus foi deturpada e reinterpretada de acordo com as necessidades da igreja. Ele afirma que os ensinamentos de Jesus foram distorcidos de modo a atender os objetivos da igreja. Conforme escreve, a própria palavra cristianismo é um mal entendido. Na verdade, só houve um cristão e ele morreu na cruz. Inclusive, Nietzsche argumenta que Paulo de Tarso foi a figura mais responsável por essa reinterpretação e transformação significativa da figura e dos ensinamentos de Jesus. Ele acusa Paulo de ter distorcido a mensagem de Jesus para se adequar às suas próprias crenças e objetivos, particularmente ao introduzir conceitos como a redenção através da fé em Cristo. Ele vê Paulo como alguém que, de maneira astuta, transformou o cristianismo primitivo em uma religião mais acessível e palatável, mas também mais distante dos ensinamentos originais de Jesus. Ai, meu Deus, essa besteira de que Paulo criou o cristianismo, cara, pelo amor de Deus. É Jesus Cristo quem diz que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então, quer dizer, tudo que Paulo desenvolveu foi a partir da mensagem de Cristo. E ele mesmo foi inspirado por Deus, segundo a revelação do Espírito Santo. Isso aí são invencionices para depreciar o cristianismo. Até porque esse filho de pastor luterano que foi Nietzsche era um frustrado, um chatarrão. Eu não sei nem se diz a palavra um chatarrão, mas aqui fica o neologismo. Era um chatão. E um sujeito que dizem que era um homem até educado, tá? O Nietzsche era um homem muito até educado, meio cordato. Há quem diga que ele se encontrou com Dom Pedro II num trem. Não sei se foi na Alemanha ou na Áustria, agora não me lembro. E o próprio Nietzsche adorou conversar com Dom Pedro II. E percebeu que Nietzsche era um cara jovenzinho. E eles acabaram se entendendo bem. Dizem que Nietzsche era uma pessoa, apesar das dores de cabeça dele, apesar das frustrações dele, uma pessoa bastante educada. Dizem, né? Mas era doido. Era biruta. E inventava essa história de que Paulo inventou o cristianismo. Esse tipo de narrativa que não cola para quem é estudioso verdadeiro do cristianismo. Por sinal, se você quiser estudar o Nietzsche comigo, você pode se tornar membro aqui do canal por R$ 4,99 por mês e assistir ao meu curso contínuo de Nietzsche, com aulas longas onde a gente lê, onde a gente mergulha no pensamento filosófico do Nietzsche. Agora a gente está lendo a Genealogia da Moral, depois vamos para uma outra obra, e assim vamos aprofundando. Pelo menos esse cara mostra algum tipo de sofisticação dentro da gama de ateus idiotas que nós temos na internet. Mas, ainda assim, superficial. Vamos lá. Então, se você está interessado nesse pensador, já se torna membro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, você nem precisa concordar com Nietzsche para ver que a visão cristã do ser humano não parece uma avaliação justa. Por quê? Bom, se você idealiza o sodomita greco-romano lá que se acha Deus, aí sim. Não podemos ter o direito de nos orgulharmos um pouco.
Por que ser sempre tão miserável, sempre tão sofrido, sempre tão desejoso da morte? Sim, nós inventamos bombas atômicas, mas também curamos doenças. Somos muito perspicazes, corajosos e extraordinariamente inteligentes. Somos muito mais morais do que quase todas as outras espécies. Vá para a floresta, por exemplo, e tente dialogar com o urso. E veja o que acontece. Bom, veja uma coisa interessante. Embora a fé cristã reconheça que o homem é um ser degradado, mas ainda assim a fé cristã reconhece que Deus criou uma coisa boa. O homem não é essencialmente mau segundo a fé cristã. O homem é um ser que foi criado bom, mas é passivo da corrupção. Porque se ele fosse intrinsecamente mau, ele não seria corrupto. Só se corrompe algo que é bom, algo que tem algum tipo de valor. Então, basicamente, o cristianismo, mais do que qualquer outra filosofia, valoriza o homem. Valoriza o homem por quê? Porque ele, sendo criatura de Deus, tendo uma alma imortal, pressupondo que mesmo com as agruras da humanidade, com os sofrimentos, com a morte, ele tem chance de se redimir e de se reajustar e de mudar a sua condição degradante. Isso não é amor pelo homem? Isso não coloca o homem, de certa forma, como um ser especial perante todas as espécies? Basicamente, sim. Então, como é que alguém pode dizer que necessariamente isso diminui o homem? Eu não entendi isso. É claro que quando se fala contra o orgulho, não se está falando no sentido de um certo amor próprio, mas no sentido da soberba. Porque o homem, da mesma forma que ele tem que reconhecer suas qualidades, ele também tem que reconhecer suas limitações e que as suas qualidades devem ser usadas para algum tipo de bem que não somente ele se aproveite, mas também principalmente o próximo. O que acontece muitas vezes é a visão nietzschiana desse ateu. Ele tem uma visão estereotipada do cristianismo.